Deus caminha com seu povo, e isso está sendo gravado aí, esse momento. O Papa escolheu esse tema, né, para recordar que todos somos migrantes na Terra, a caminho do reino dos céus. Os migrantes são um ícone contemporâneo da Igreja em caminho, e é neles que podemos encontrar o Senhor que caminha conosco. E aí, para dar as boas-vindas também nesse momento, a gente convida a Indy Gouveia, que faz parte da colegiada. Indy, Bom dia a todas e todos. Com muita alegria a gente está tendo esse momento, né, para poder falar desse contexto da jornada do migrante, falar sobre migração, sobre essa área que é tão importante, mas também sobre essas vidas, né, das pessoas que são migrantes e refugiadas e apátridas que também fazem parte e nos ajudam na Caritas a construir, né? A gente acolhe todas e todos vocês, acolhe nossa convidada, nossos convidados também para esse momento que vai ser de muita fé, de muita força e de muita espiritualidade, né? E dizer, né, que esse momento ele seja um momento marcado pela essa inspiração do que o Papa, com a mensagem que o Papa Francisco nos traz, né, para essa jornada, que também seja marcado pela esperança de que juntos e juntas, né, a gente possa de fato construir um país que seja verdadeiramente acolhedor, onde o direito de migrar seja respeitado e protegido, e onde o amor ao próximo e à próxima também nos guie na nossa missão e na nossa ação, né? Porque faz parte do coração da Caritas também. Então, nesse momento que a gente possa, de fato, também trazer esse processo de reflexão, né? Como que a gente está falando desse Brasil acolhedor de fato, né? Um Brasil que assegure direitos, que garanta políticas públicas, um Brasil que, de fato, seja não só no discurso, mas também na prática, um Brasil acolhedor de verdade, né? Então, para esse momento, a gente agradece muito, enquanto Caritas, enquanto rede, em nome da colegiada, da diretoria nacional, todo esse processo essa participação de vocês aqui com esse momento. Que seja uma manhã muito, muito construtiva, muito reflexiva e de muita espiritualidade para todos e todas nós. Obrigada, Índia. A gente fica muito feliz, né, quando você, na representação da colegiada, nos dá as boas-vindas, né? Primeiro, a gente tem uma fala gratificante do Papa Francisco e depois a gente, enquanto rede Caritas Brasileira, a sua fala, né? Então, muito obrigada. Gratidão por você estar aqui nesse momento junto com a gente. E aí, pessoas, eu trouxe aqui a programação, né, do que vai ser o nosso momento nessa manhã, né? Nesse pedacinho da manhã. Primeiro, a gente já vivenciou, né, a chegada de todas as pessoas. Nós temos aqui nesse momento 67 pessoas na sala, pessoas aí que estão, acho que em várias partes desse Brasil, né? Do norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, desse nosso Brasil imenso, grande, diverso. Que bom que a gente tem esse Brasil, esses Brasis, né? Dentro desse país. Então, tivemos esse momento da chegada, já tivemos o nosso momento às 10h10 da espiritualidade, uma fala de boas-vindas da Colegiada Nacional, acabamos de escutar as boas-vindas da Indy quanto à representação da Colegiada Nacional. Às 10h30 eu estou fazendo esse momento, né? A gente está até um pouquinho adiantado, né? Que bom, a apresentação da programação. E às 10h40 a gente inicia as falas dos nossos convidados, né? Que nesse momento nós vamos ter uma representação do Padre Marcelo, eles serão apresentados no momento, que é o Padre Marcelo, que é da Caritas Diocesana de São Paulo. Uma migrante vai trazer a fala dela, que é a Benezera Dioco, e Paulo Willis, que é uma representação, ele é uma ex-pessoa que trabalhava no Ministério do Governo, né? E aí, na hora das falas, a gente vai fazer um pouco de quem são essas pessoas, de onde elas vêm, do que elas fazem. Às 10h10, nós vamos ter um pouquinho aí das reações e debates e contribuições. A gente já pede de antemão para as pessoas serem bem sucintas, porque o nosso tempo é bem curto, né? A gente vai ter aí só 2 horas
dessa atividade, né? Então, a gente pede que já que, enquanto está acontecendo as falas, as pessoas já possam anotar as suas reflexões, contribuições ou perguntas para estar contribuindo no momento. E às 11h25 vai ter uma memória de retomada da campanha Juntos e Juntas contra a Xenofobia, que já é uma campanha da Caritas Brasileira, e aí a gente vai fazer uma memória e uma retomada dessa campanha às 11h25. E ao meio-dia a gente vai encerrar com a espiritualidade de encerramento, que aí quem vai fechar é a Cristina dos Anjos, que é a nossa referência de imigração e refúgio dentro da Rede Caritas. Então, essa é a nossa programação do dia. A gente espera dar conta dentro do nosso horário. A gente está vendo aí que a gente está um pouquinho adiantado e esperamos dar conta até esse horário. Então, é isso. Obrigada, Lu. Obrigada, Indy, também por, né, dar as nossas boas-vindas aí. Isso, somos 68 na sala. Então, a gente agora vai, de fato, iniciar, né, o nosso debate pelo tema que a gente trouxe hoje, né? Brasil, país acolhedor, né? A gente está se perguntando aí né, fazendo de fato essa pergunta desde que fomos surpreendidos, né, pela medida restritiva do Ministério da Justiça, né, contra a solicitação de refúgio por migrantes com visto de trânsito. E aí a gente está se perguntando e achamos, enquanto Comissão Nacional, que era o momento da rede, né, fazer essa reflexão, né, que de fato estamos acolhendo de verdade, né? E aí, para isso, a gente vai chamar o primeiro convidado nosso, né, que é o Padre Marcelo, que ele é vice-diretor da Caritas Arquidiocesana de São Paulo, né, para falar um pouco, né, sobre essa medida restritiva, falar um pouco, né, sobre esse tema, né, que está nos inquietando tanto. Então, Padre Marcelo, o senhor está por aí? Pode abrir aí o... Estou. Bom dia a todos e Ótimo. todas. Então, bom dia, padre. O senhor tem 10 minutinhos, tá bom? Vou fazer milagre. 10 minutos, um tema Tá. complexo, Como a mas gente está tudo um bem. pouco adiantado, a gente dá um tempinho a mais. Tá bom, Muito 12 obrigada. minutos. Seja bem-vindo e é com o senhor. Tá certo. Então, mais uma vez, bom dia a todos e todas. Realmente essa pergunta, Brasil é um país acolhedor? É um questionamento que todos nós, enquanto sociedade civil, quem trabalha com o tema de imigração e refúgio, estamos nos fazendo desde a publicação da nota técnica, né? Eu queria resgatar uma fala que eu fiz na audiência pública do CEMIR, 14 de agosto, dizendo o seguinte, né? Que, primeiro, nós reconhecemos que migrar é um direito. E todo arcabouço legislativo, jurídico, elaborado pelo Estado brasileiro aponta para o seguinte cenário: o Estado brasileiro reconhece o direito de migrar, decidiu acolher em seu território imigrantes, refugiados e apátridas, e escolheu uma forma que seria esta acolhida, ou seja, uma acolhida humanitária. Então, todo arcabouço legislativo e jurídico, né, do Estado brasileiro nos leva para esta situação de uma acolhida humanitária. Porém, a gente pode questionar, né? Que acolhida é esta? Como é que se dá? Né? E vamos percebendo alguns gargalos nessa acolhida humanitária que o Brasil propõe a oferecer. Né? E uma dessas situações é o próprio aeroporto de Guarulhos. Historicamente, a área restrita, até chamada área restrita, aeroconector, sala dos inadmitidos, sala dos inades, sempre se tornou um lugar de violação de direitos. Né? Desde 1998, a sociedade civil tem uma atuação no aeroporto de Guarulhos através da Asbrad, que foi a primeira organização que esteve, através do posto humanizado, atuando em vista da acolhida de pessoas vítimas de tráfico humano, violência contra a mulher, e depois a Missão Paz e a Caritas, já há 16 anos atuando. Né? Então é importante perceber essa atuação, e a atuação se deu a partir do quê? Denúncias de violação de direitos. Né? Essa situação foi levada, quando foi instaurado o gabinete de transição do governo Lula, dizendo, né, pela sociedade civil, a necessidade de repensar o aeroporto de Guarulhos e a área restrita, a sala dos inadmitidos.
né? O porquê disso? Porque a gente vem percebendo que a realidade que lá se tem até hoje é uma realidade que não garante direitos, pela própria questão do tempo que o migrante fica para esperar o seu processo, né, ser acolhido, né? Então, a falta de clareza e de competências dos fluxos, uma estrutura inadequada, são bandeiras de luta que, né, desde 2010, 2008, a gente vem levantando, né, sobre uma estrutura inadequada, a redução do tempo, por exemplo, nós temos um caso, né, que é emblemático do cubano Efraim Paz, que permaneceu em 2013 5 meses retido na área, né, no conector. Alguns passos foram dados, né? Foi criado em 2015, né, um grupo de trabalho, foi elaborado um termo de cooperação técnico e institucional, pensando a proteção, a promoção de soluções humanitárias e solidárias em situações de imigrantes inadmitidos, né? Desde 2015 existe esse grupo, onde estão presentes o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública, o município de Guarulhos, através do Posto Humanizado, o Acnur, Ministério da Justiça, a Polícia Federal e a Caritas e a Missão Paz como observadores desse trabalho, né? O que foi interessante a gente perceber? Que em 2015 houve essa abertura para o diálogo com diversos atores. É o que a gente não percebeu hoje com essa nota técnica, né? O Ministério da Justiça baixou a nota técnica e não convocou, não chamou nem os membros do GTI para discutir a nota técnica. Foi uma imposição. Então, não houve diálogo. Então, aquilo que foi tentou se construir desde 2015 com esse grupo de trabalho, né? A gente percebe que foi ferido, né? Ah, Dentro dessa discussão, o que a gente percebe também, né? O quanto o posto humanizado é um instrumento importante para o atendimento do migrante e do refugiado, né? E que nos últimos anos, principalmente 2022 e 2023, devido ao fluxo afegão, né, o posto humanizado deixou de atender a área restrita e acabou ficando mais na área externa, né? Na questão de abrigamento, a questão de levantamento de necessidades dos afegãos que estavam acampados lá no espaço, né? Então, o que a gente percebe, né? Houve, então, um processo de aumento, por quê? Né? O aeroporto de Guarulhos diz que 2019 foi o ano recorde de recebimento de viajantes. Mais de 14 milhões de pessoas passaram pelo aeroporto de Guarulhos. Mas depois nós tivemos 2020 e 2021 a pandemia, que mexeu com os fluxos de voos, né? Então, 2020 e 2021, a média anual chegou a 4 milhões de viajantes passando, né, pelo aeroporto de Guarulhos. E 2023, 2024, a gente começa a perceber o retorno desses fluxos. Muitas companhias que não estavam viajando para o Brasil estão voltando, né? E aí, o que aconteceu? Nos deparamos em 2023 com um pico de mais de 300 migrantes nos portões de embarque. Porque quando a gente fala da realidade de Guarulhos, a gente fala assim, nós temos a sala chamada dos inadmitidos, que cabe pouca gente. Quando o número é muito grande, essas pessoas ficam nos portões de embarque. Se coloca lá uma fita de separação, né? Não tem estrutura de dormir, dormem no chão, dormem nos bancos, um banheiro para atender 300 migrantes, né? E em junho de 2024, esse número chegou a 500 migrantes nessa área restrita, né? E a gente podia se perguntar, mas por que, né, esse número tão grande? Além do aumento dos voos, a gente percebe também algumas questões que já tinham sido criticadas, levantadas pela sociedade civil. Primeiro, a instabilidade do Sisconari. Quem trabalha com migrante e refugiado, nós acompanhamos aí esses tempos, né? Ficar uma semana, 10 dias sem o sistema. Então, essa instabilidade do Sisconari. Um Sisconari que só é preenchido em português. Então, como é que você exige que o migrante que chega no Brasil tem que preencher um formulário enorme, né, não é nem simplificado, né, em português? A necessidade de intérpretes para ajudar, né, o pouco efetivo da Polícia Federal,
até junho de 2024, que é esse boom de 500 migrantes na área restrita, a Polícia Federal só tinha capacidade de realizar, né, de processar 30 solicitações de refúgio, né? E uma infraestrutura precária, né, retidos nos portões de embarque, muitas vezes com mulheres juntos, crianças, né? Hoje já houve um processo do quê? De você é, encaminhar para o hotel que existe no aeroporto mulheres menores desacompanhadas, mulheres gestantes, mas isso não é garantia que naquele meio, né, de um grupo tão grande, o hotel consiga acolher todo mundo, acaba tendo mulheres no meio de homens, né? E o que que a gente pode perceber nisso, né, nessa nota técnica? Só tentando dar um cenário, né, que a gente já vem alertando há bom tempo dessas violações, dessas deficiências, e nada se foi feito, nada foi feito, né? Primeiro, a nota técnica parte de uma justificativa do governo, né, que os migrantes que chegam estão fazendo uso indevido do Instituto do Refúgio, né? De acordo com essa medida adotada, que praticamente esses migrantes são vítimas, né, do tráfico humano, do combate de imigrantes. Então, a medida tomada é em vista de um tom de segurança nacional, né, e de combater o contrabando de imigrantes e o tráfico de pessoas, né? Os dados que a Polícia Federal trouxe para justificar essa, essa nota técnica, né, fala daqueles que entram no Brasil e não permanecem no Brasil, supõem que estão fazendo a rota, né, porém não trazem dados nenhum de combate ao contrabando de imigrantes e prisão dessas redes criminosas. Então, no fundo, você criminaliza o migrante, né, dizendo que são vítimas do tráfico, então você não concede o refúgio, não deixa permanecer no território, e você não tem dados nenhum do combate a essas redes criminosas, né? Ao mesmo tempo, as medidas dessa nota técnica, ela é categorizada em curto, médio e longo prazo, né? E o curto prazo é o impedimento da solicitação de refúgio. E a questão do combate, né, a essas redes criminosas de contrabando está muito mais a médio e longo prazo. Se o motivo é combater essas redes criminosas, então por que a primeira atitude é direto à pessoa do migrante e do refugiado? Então existe aí uma contradição também, né? O que a gente percebe também, né, que essa nota técnica acaba ferindo toda a lei de refúgio. A lei de refúgio, a lei 9474, no artigo 8º, diz o seguinte: o ingresso irregular no território nacional não constitui impedimento para o estrangeiro solicitar refúgio às autoridades competentes. Então, a nota técnica, ela não está respeitando a lei de refúgio. Podemos dizer que ela está acima da legislação brasileira, né? Então, se o objetivo dessa nota é combater o tráfico de pessoas, seria mais coerente a persecução penal dos contrabandistas, desmantelamento da rede, com o uso da inteligência, do que impedir que um migrante busque proteção do Estado brasileiro, né? Outras preocupações em relação a essa nota técnica, né? Essa nota enfatiza muito o aumento dos fluxos nacionais oriundos do Sudeste Asiático, em particular nepaleses, vietnamitas, paquistaneses, indianos, né? O grupo que se encontrava em Guarulhos, nesse número de 500 inadmitidos. Só que o aeroporto de Guarulhos tem uma natureza heterogênea e plurinacional, que inclui várias outras nacionalidades. E a nota não diz nada a respeito de garantir aqueles que o CONARE já reconhece a grave e generalizada violação de direitos humanos, as nacionalidades que são reconhecidas pelo CONARE como pessoas que buscam a proteção porque fazem parte da comunidade LGBTQIA+, né? A questão dos menores desacompanhados. Então, apenas se fala oralmente, mas a nota não traduz isso. Então, quem lê a nota, cada um faz o seu entendimento. Então, a Polícia Federal tem entendimento, o Ministério da Justiça tem outro entendimento, né? As companhias aéreas têm outro entendimento, porque muitas coisas não estão dentro da nota. Depois que foi emitida a nota, então,
o quanto é preciso, por mais difícil que seja a nota, ser republicada, né, com alguns acenos. Está dizendo, tais nacionalidades não estão dentro desta situação. Tais situações não são contempladas pela nota. Porque como é que alguém da companhia aérea vai saber que o governo brasileiro, que o Comitê Nacional para Refugiados, reconhece que tais nacionalidades têm direito a pedir refúgio porque são vítimas de perseguição, porque fazem parte do grupo LGBTQIA+. É impossível, né? Uma fala que eu vi do posto humanizado, que as companhias aéreas que são responsáveis em pensar as necessidades básicas, a questão da alimentação, né, daqueles que estão na área dos inadmitidos, né, que os APACs, que são assim chamados, os funcionários das companhias, eles são preparados para cuidar de bagagem, não de gente. Então, não tem uma capacitação para entender a questão da migração, a questão do refúgio. Outro ponto que pega muito é o princípio da não devolução, que é princípio da lei do refúgio, da lei de imigração, não devolver a pessoa para o seu país de origem. E aí é o grande conflito, porque a pessoa que chega, né, não é inadmitida, é convidada a seguir viagem, mas o que nos garante que chegando no país de destino, o país de destino vai devolver a pessoa para o seu país de origem. E também fica uma dúvida, chegando no destino, o país de destino aceita e devolve para o Brasil, o que o Brasil vai fazer? Vai devolver a pessoa para o seu país de origem? Vai acolher a pessoa como solicitante de refúgio? Então, o que a gente percebe? Que faltam muitos elementos para a gente entender essa nota técnica. Existem vários vazios que deixam a pessoa do migrante, né, numa situação de limbo. Fica esperando uma luz, alguém tomar uma orientação, além de mais a falta de informações. Então, porque todo esse processo, né, tem uma responsabilidade muito grande das companhias aéreas. A Polícia Federal nem sempre tem os dados da companhia aérea, nem sempre a companhia aérea sabe qual é o destino da pessoa, do migrante. Então, faltam muitas informações que vão complicando esse fluxo. Um outro dado de justificativa do governo, que nós que trabalhamos diretamente com migrantes, refugiados e apátridas, é questionável, né? A Polícia Federal, no seu documento, no seu relatório, né, para justificar o MJ dessa nota técnica, diz que a maioria que chega ao aeroporto de Guarulhos pede refúgio não fica no Brasil. E ele diz que não fica no Brasil com base no quê? Na não renovação do protocolo de refúgio e na não emissão do CPF, né? Mas com a nossa experiência enquanto sociedade civil, a gente vai percebendo que devido a grandes vulnerabilidades, as pessoas ficam no Brasil por anos sem acesso à documentação adequada, utilizando documentos vencidos, trabalhando na informalidade, que esse elemento que a Polícia Federal, né, coloca, que não ficam, é furado para a gente. Porque a gente sabe, por exemplo, né, que alguém que está trabalhando, um migrante que está trabalhando, que às vezes para vir a Polícia Federal de carro, de ônibus, demora de 4 a 5 horas, não vai perder um dia de trabalho para renovar o seu protocolo. Ele fica, né, às distâncias. Então a gente sabe que a vulnerabilidade, e quando a gente fala de acolhida, a gente tem que pensar, acolhida não é apenas ter uma legislação que diz venham, mas é pensar naqueles 4 verbos que o Papa Francisco nos lembra sempre, né, a partir da campanha da Carta Internacional. Acolher, proteger, promover, integrar. Isso é acolhida, que o Brasil não faz, né? Então a gente percebe que a vulnerabilidade econômica do migrante muitas vezes o impede de ir atrás dos seus documentos, renovar. Então, não é, né, o critério que a Polícia Federal utilizou para dizer que não permanecem, no nosso parecer, enquanto sociedade civil, não tem lógica, né? E outra questão que a gente percebe, a falta de clareza de funções. Então, por exemplo, né, nós temos o grupo de trabalho, esse GTI que foi criado em 2015, esse termo de cooperação, que está repensando todo o seu plano de ação. Porque o plano de ação era aquele que está na área dos inadmitidos,
No mínimo 48 horas que fica na área, no máximo 96 horas. Isso não se cumpre por toda a deficiência do sistema, né? Mas, ao mesmo tempo, se questiona, né, as responsabilidades. Qual é a responsabilidade da concessionária? Qual é a responsabilidade das companhias aéreas? Qual é a responsabilidade da Anvisa? Porque nessa das responsabilidades, né, a gente vai percebendo que, às vezes, a pessoa está lá na área dos inadmitidos, está com uma necessidade urgente e não é comunicado. A quem ele comunica? A pessoa que chega fica desinformada. Então, falta informação para o migrante, né? Quais são os seus direitos, o que ele pode procurar, a quem procurar também, né? E, ao mesmo tempo, essa nota técnica nos fez refletir, estamos refletindo, que é preciso pensar em novos campos de regularização migratória, que até então, né, no aeroporto, quem chega nessa situação dos inadmitidos, a única opção é a solicitação de refúgio. E nós sabemos que a grande maioria que chega e pede vem de países onde realmente a pessoa está procurando uma proteção internacional. E mesmo que seja vítima do contrabando, do tráfico, essa pessoa precisa ser protegida. Então, e qual é a dificuldade dessa nova norma técnica? Você baixa um padrão, quem se enquadra, como, né? E aí você deixa de lado uma escuta atenta, de ouvir a pessoa, de conhecer, de entender, não espaço próprio. A gente sabe que o aeroporto não é para isso. Mas você baixar um decreto, uma nota dizendo a partir de hoje tem que seguir viagem, sem ouvir a necessidade do migrante, né? Quando a gente fala da cultura do encontro, Papa Francisco sempre resgata isso, né? A acolhida passa por essa escuta atenta, né? E essa essa nota técnica aí deixa de lado essa questão dessa escuta atenta, né? Do migrante, daquele que quer pedir o refúgio. Então, o que que a gente vai percebendo, né? Que precisamos nos unir, né, enquanto sociedade civil, para questionar, pedir um processo mais transparente, né, onde há necessidade de discutir amplamente. Nós percebemos que esse instrumento é inadequado, coloca em risco a vida das pessoas que precisam de proteção internacional, e, ao mesmo tempo, a gente até diz que essa nota técnica acaba agravando o racismo institucional, principalmente daqueles que vêm dos países africanos e asiáticos. Então, a nota técnica, ao invés de ajudar o Brasil a progredir, né, na garantia de direitos, a gente está colaborando com o retrocesso, né? Então, talvez só para iniciar um pouquinho, né, para não prolongar muito, ainda tem a Benazira, tem o Paulo, mas para jogar esse contexto que nós estamos vivendo no aeroporto de Guarulhos uma situação muito complexa, porque às vezes a Polícia Federal fala uma coisa, né? A companhia aérea diz outra. Eu fiz uma pergunta na reunião do GT esses dias, estava o secretário nacional da Justiça, dizendo assim: se o, se o migrante que está inadmitido ele não quiser embarcar para o país de destino, qual é o procedimento? A Polícia Federal vai algemar e vai colocar no avião? Né? A companhia que vai fazer isso, né? Essa pessoa que não quer, qual vai ser o procedimento a lidar com tal situação? Não há respostas. Então, a nota técnica criou vários questionamentos, né? E que não existem respostas. Às vezes são verbais de um outro ator, um outro agente, mas que não é construído coletivamente. Acho que o grande problema realmente, né, é essa questão da não construção coletiva de uma proposta, de uma solução para o aeroporto de Guarulhos. Paro por aqui. Então, Padre Marcelo, muito obrigada, assim, pelas suas reflexões, né? E principalmente trazendo a gestão de caso, né? De como vocês vivenciam isso na pele, né? E que muitas coisas, apesar da gente entender e saber que São Paulo tem, assim, algo
complexo e multidimensional, né? Mas que também em outras realidades tem algo parecido, né? E a gente, enquanto Rede Caritas, a gente vai se somando e se fortalecendo para a gente poder incidir dentro dessa atuação com migração e refúgio. Então, muito gratidão. A gente pede para as pessoas que quiserem, né, dentro dessa fala do Padre Marcelo, já ir anotando aí as suas perguntas e questionamentos, para quando a gente fechar as rodadas aqui das falas, vocês possam contribuir. Então, agora, nesse momento, a gente quer chamar a nossa próxima convidada, né? Porque nada melhor, assim, os trabalhadores na atuação dos agentes humanitários, né, com migração e refúgio, tem que cada vez mais aprofundar o seu trabalho, ser cada vez mais técnicos, a gente sabe conhecer profundamente, porque é um desafio mesmo imenso essa nossa atuação, mas nada melhor do que a gente escutar o testemunho dos próprios migrantes, né? Que vivenciam isso na pele, dessa pergunta, né? Será se nós temos um Brasil acolhedor? Será se esse país é um país acolhedor? Então, para isso, a gente convidou a Benazira Diocco, que ela é nascida em Guiné-Bissau, está no Brasil desde 2003. Hoje ela está como membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável do Brasil e assessora de assuntos internacionais e migratórios da União Geral dos Trabalhadores. Então, Benazira, fique à vontade, você vai ter 15 minutinhos aí para poder fazer sua fala. E é com você, estamos à escuta. A gente sabe que estamos também, antes da Benazira iniciar a fala dela, a gente sabe que nós estamos nesse quadrante online, mas a gente pede que coloque umas reaçõezinhas de coração, palminha, para a gente dar uma animada na nossa sala, né? Nada é melhor do que caloroso de estar presente, mas já que a gente não pode estar presente numa sala de presença física, mas que a gente vá trazendo calor para esse mundo virtual, né? Então vocês podem usar as reações, viu, gente? Fique à vontade. Benazira, é com você. Olá, bom dia a todos. Me ouvem bem? Ok. Bom, para começar essa minha fala, antes dos agradecimentos, nesta data que é tão importante, né, jornada que nos traz essa reflexão aqui hoje, é também o dia da independência da Guiné-Bissau, que é o meu país de origem. É muita coincidência, porque o Brasil é o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Eu estou aqui falando convosco, vou fazer uma apresentação aqui, porque eu não sei quem são as pessoas que estão nos assistindo. Bom, estou falando a partir do sindicato, estou com uma camisa preta com cores de bandeira do meu país, amarelo, verde e vermelha. No fundo é uma parede branca, sou uma mulher preta, de brinco também, argola, cheios de cor, vida, porque a cultura brasileira e a guineense é bem parecida. E eu tenho um cabelo cacheado. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer a oportunidade em nome do nosso ex-secretário-geral, que na verdade não é ex, né? O nosso querido Paulo Willis. Eu quero cumprimentar todas as pessoas que nos assistem nesse Brasil imenso. E agradecer também o carinho que eu recebi da Caritas para poder fazer parte desta manhã de reflexão sobre realmente a pergunta que nos acabou de fazer uma bela explanação o padre Marcelo, né? Brasil, país acolhedor. Muitas das vezes, nós, enquanto elementos imigrantes refugiados, nós sentimos tanto em reproduzir essa pergunta. Como, por mais que amamos o Brasil, como falar para os que querem vir que o Brasil realmente é um país acolhedor? Quem são os imigrantes e refugiados que o Brasil acolhe, apesar de ter leis? Quem são essas pessoas? Eu acho que a reflexão sobre esta pergunta, nós nos deparamos com, além de caso da violação de direitos humanos, existe também a violação da lei do refúgio em relação
o que nos aconteceu recentemente no aeroporto de Guarulhos. E uma coisa que tem me chamado a atenção é que, por mais que eu amo esta nação, será que teremos que sentar para ficar refletindo quando nos acontece algo bárbaro, principalmente vidas ceifadas, dali que a gente começa uma mobilização? Eu falo enquanto um Estado ou governo. Por que eu trago este pensamento, que é uma provocação? Ora, depois que perdemos o elemento no aeroporto, o posto humanizado está funcionando 24 horas. Houve uma emenda da senadora Mari que foi para lá para que o posto... Mas eu paro e penso, por que nós não fizemos isso lá atrás? Se existe uma lei, né, do refúgio, por que nós não pensamos nessa política pública imigratória? Ora, como fazer política pública imigratória se existe uma lei e essa lei não beneficia os imigrantes e refugiados? Além desta violação, isso faz com que os imigrantes e refugiados tenham problema com a sociedade que nos acolhe. Porque se não tiver uma clareza para explicar pontualmente o significado do refúgio e o significado da imigração, as pessoas que não têm informação, quando nos vê, pensam o quê? Não, devem ser pessoas perigosas. E muitos imigrantes já relataram este questionamento, que vários brasileiros, por uma questão de inconsciência e falta de informação, o padre acabou de falar isso, essas informações fazem com que quem nos acolhe é a sociedade brasileira. E eu fico me perguntando, por que não houve, por que não existe um diálogo entre o poder público e as entidades, seja ela Caritas, entre outras instituições que trabalham e acolhem as pessoas em extrema situação de vulnerabilidade? Percebe? Criaram-se artigos, tenham-se restrição. Eu paro e me penso, ué, o Brasil é um país que recebe os imigrantes. Até aí, correto. Mas o Brasil não acolhe. Ah, mas existe lei. Ok. Se a gente for parar para fazer uma análise, essas leis protegem quem? Ou essas leis é debatido em que âmbito? Existe lei. Mas quando você queira conversar com um político para levar as demandas, a primeira coisa que o político te pergunta, os imigrantes refugiados votam? Não. Logo naquele momento, não existe mais agenda. Então, é necessário repensarmos, principalmente eu convido as entidades, está aqui o Paulo Willis hoje, não sei se está representando o CEDIC, a Caritas, entre outros, como podemos produzir documento para podermos ter um diálogo, porque diga-se em Brasília que a pauta migratória é dialogado intersetorial. Intersetorial em que momento? Em que momento o imigrante é prioridade refugiado no Brasil? É prioridade quando perdemos, quando uma vida é ceifada que nem de Moisés. Aí esses elementos políticos, para quererem ter visibilidade, tiram todo um trabalho que é construído através das instituições, seja ela Caritas, entre outras instituições. Porque essas instituições que fazem um trabalho que a política pública deveria estar fazendo. Quem nos acolhe? É a sociedade civil. Quem nos orienta? É a sociedade civil. Quem dialoga conosco? É a sociedade civil. Então, é necessário, nesses pontos sobre o caso, a violação de direitos humanos, os pontos problemáticos, enaltecer que
existe uma clareza que é falta de diálogo social na tomada de decisões, porque chega a ser incoerente. Temos um caso que ganhou uma mídia internacional, uma vida foi ceifada. Muitos vídeos chegaram a nós. O cara estava pedindo, ele falou, eu tenho. O nosso irmão, ele estava falando, eu tenho dinheiro para pagamento. Ora, o destino dele não é. Então, ele não chegou no país de destino, parou-se no Brasil e começa a falta, sabe o que está deixando com que o Brasil não tenha case de sucesso em questão a política imigratória? É que nós não temos mais a tamanha audácia de assumir os nossos erros, as nossas responsabilidades. Percebe? O padre acabou de pontuar aqui. O aeroporto, Polícia Federal joga para a companhia aérea e fica ali um triângulo amoroso, porque não há ninguém que vá assumir essa responsabilidade. Ok, erramos, queremos aprender. Onde vamos começar? Através do diálogo. O diálogo é um motor fundamental para que possamos combater várias violações que acontecem, seja no Brasil e no mundo. É louvável ver uma personalidade que nem o Papa trazer esta reflexão sobre as questões imigratórias, refúgio e o deslocamento forçado. Ora, o refugiado não sai da sua casa porque planejou uma viagem para conhecer Disney. É a situação daquele momento que o obriga, porque tem ali entre ficar e morrer ou dar os outros passos. E quando nós, muitas das vezes, escolhemos o Brasil é um país que sabe fazer discurso. Se nós pararmos para pensar nos nossos representantes, até porque hoje o nosso presidente está nas Nações Unidas e vai fazer outro discurso. Por que não? É tão engraçado quando culpa-se as pessoas imigrantes e refugiados que chegam no Brasil e tentam sair do Brasil. Ora, eu estou no Brasil, se eu tenho minhas formações acadêmicas e o país não me oferece oportunidade para eu potencializar aquilo que eu vou querer ir para um outro país que vai me oferecer condição de vida melhor. Se eu sair no meu país por causa de uma guerra, perseguição política, religiosa, eu tenho direito de ir para um lugar onde eu vou ser valorizada e onde eu vou ter uma condição, não mais só para mim, até porque questões culturais. Um imigrante refugiado que sai do seu país, procura-se uma estabilidade econômica para ajudar lá atrás. Uma pessoa refugiada, por mais que saiu por causa da guerra, tem tendência que deixou uma família e ela não quer sentar para esperar Bolsa Família, cesta básica. Não, ela quer trabalhar para dar uma contribuição na nação brasileira e também ajudar no seu país de origem. Em vez de estas cúpulas, ao estarem em Nova York, nos Estados Unidos, responsabilizar chefes das nações que ampliam-se a condição e não dá o direito para que os filhos daquela nação gozem do prazer de ser filho daquela nação, é obrigado a viajar. Não. Os nossos políticos procuram um discurso mais bonito para discursar nas Nações Unidas, sabendo que eles se encontram naquele momento, em vez de responsabilizar. E uma outra questão. França está patrocinando guerra, Estados Unidos está patrocinando guerra entre Ucrânia e Rússia, Israel, assim sucessivamente. Escolhemos o Brasil porque o Brasil, além de ter um discurso, percebemos que é uma nação, historicamente, que nunca tiram-se do dinheiro do Estado
para patrocinar guerras no mundo. Caso contrário, a guerra entre Israel e Hamas, o que o nosso presidente Lula sugeriu às Nações Unidas, que tenha corredor humanitário para que as pessoas que não queiram ficar possam ter a liberdade de migrar, procurar refúgio. E, ao mesmo tempo, paramos para pensar o quão incoerente, ao chegar no Brasil, você chega logo no aeroporto, não se tem orientação. É verdade que o imigrante e refugiado, ao chegar ao Brasil, precisa se integrar à sociedade? Sim. É verdade que o imigrante e refugiado, ao estar no Brasil, precisa falar a língua nacional, que é a língua portuguesa? Sim. Por N motivos, para a questão de empregabilidade, para se comunicar com a própria sociedade, mas também estamos falando de um cartão postal de uma nação, que é o aeroporto Guarulhos. Por que não tenhamos aí pessoas qualificadas e capacitadas? E as pessoas, tanto de Polícia Federal, com certeza têm o contato de várias instituições, entre eles Caritas, Cruz Vermelhas, mas espera quando tem um acidente muito grave e começa a procurar como dialogar. É de uma indignação pensar que as vidas vão ser ceifadas para que as nossas autoridades venham ao público e falar, não, eu tenho no meu gabinete essa responsabilidade. Por que você não fez antes? Por que a pauta migratória tem que ser prêmio para a nossa política? Ora, se pensarmos e analisarmos e trazermos os dados reais de quanta população imigrante e refugiado tem aqui no Brasil, por que não pensarmos em questão do voto imigratória para tornar uma política efetiva? Para que o imigrante possa votar e a fala do imigrante possa ser reconhecido. Não adianta pensar de qualquer governância e colocar um único elemento. Eu, mesmo sendo convidada para o Conselho da Presidência da República, não sinto que eu estou representando os imigrantes, porque eu não consigo fazer com que a minha voz chegue a uma nação continental, que é o Brasil. Até porque, se você perguntar para os outros imigrantes, você conhece um imigrante que está no Conselho do Governo Federal? Obrigada, Luciano. Esse imigrante, com certeza, vai dizer não. Então, eu gostaria de louvar essa iniciativa para pensarmos e refletirmos para que possamos ter mais momentos. Eu acredito muito que a política se faz na base de escuta. Para que o Ministério de Justiça e Direitos Humanos brasileira possam chamar as entidades com credibilidade e ouvir que recebe e acolhe os imigrantes e refugiados e pensarmos, quando eu faço esse convite, me faz acreditar que nós, enquanto elementos imigrantes e refugiados, nós não estamos no orçamento da nação brasileira. Porque se estivermos no orçamento, com certeza, a essas horas, teríamos as ações mais eficazes para evitar, para que próximas vidas não sejam ceifadas. Termino aqui a minha fala agradecendo, muitíssimo obrigada, estou à disposição. Eu tenho certeza que o nosso mentor, Paulo Iris, vai nos trazer aquilo que foi a vivência dele enquanto o secretário ali em Brasília, a sofrência de ser brasileiro e assumir essa responsabilidade, né? E ele, gosto de dizer para ele que ele faz jus
aquilo que é o trecho do nosso hino nacional, verá que um filho teu não foge luta, né? E ele foi ali maravilhosamente nos representando em Brasília com todos os desafios. Paulo, muito obrigada. Espero você nas próximas eleições para que você possa nos representar, para que as nossas pautas possam ser realmente debatidas e termos a caneta de assinar e termos também voz de entender que sim, existe brasileiro que nos representa, existe brasileiro que faz valer a pena este trecho do hino nacional, que é Verás que um filho teu não foge à luta. Muito obrigada. Nossa, gratidão, Benazira. Sua fala nos inspira demais, assim. Enquanto migrante, você também nos representa, né, em alguns questionamentos aqui que eu anotei, eu acho que eu vou reproduzir aqui para a gente já também ir aguçando o nosso debate, né? Benazira trouxe uma pergunta, né, de quem realmente são os migrantes que o país acolhe, né? O Brasil é um país acolhedor, né? E em que momento o migrante é prioridade no Brasil? Então, vamos deixar aí essas perguntinhas para já ir aguçando. E nesse momento eu também convido, né, o nosso colega Paulo Willis, né, que é ex-coordenador geral da política migratória do Departamento de Imigração do Ministério da Justiça, né, que está falando diretamente da França. Agradeço já por aceitar o convite de estar aqui, né, nesse momento conosco. E você também tem 15 minutinhos, a gente está deixando até um pouquinho mais, né? Porque, de fato, as falas estão muito interessantes, mas, Paulo, gratidão, e é com você. Obrigado, Mona. Um abração para todos vocês que estão participando. Eu estava vendo aqui, contando comigo, somos já mais de 90 pessoas. O número está bem pequenininho ali, né? Mas já mais de 90 pessoas conectadas nessa jornada tão importante. E eu, primeiramente, queria agradecer no teu nome, Mona, todas as pessoas que integram essa grande militância da Caritas Nacional, das Caritas Regionais, né? A Marcinha, que entrou em contato para fazer o convite lá de Curitiba, né? Também é sempre tão atuante. É, dizer que eu vou me apoiar muito aqui na fala do Padre Marcelo, que trouxe uma reflexão extraordinária, né? Eu acho que já deu elementos ali para a gente debater a tarde toda, né, sobre qual é esse modelo de acolhimento e respondendo a pergunta se o Brasil realmente é um país acolhedor. E a nossa musa, né, a Benazira, que está lá no conselhão do presidente Lula, fazendo um trabalho extraordinário, né? Então ela perguntava se realmente ela consegue representar a pauta lá no conselho e queria reforçar para você, Benazira, que sim, né? Você reforça muito bem. A Benazira fez um plano de trabalho, inclusive, né? Que eu acho que até sugiro, Benazira, se depois, ao final, você puder compartilhar isso com os colegas da Caritas, né? São muitas pessoas, inclusive, para ver esse plano de trabalho que você fez e para ajudar a desenvolvê-los, né? Bom, pessoal, eu estou aqui, estou na França, eu participei de um fórum mundial de alternativa que é organizado pela Emaús Internacional, e aqui participaram em torno de 500 pessoas de 42 países do mundo, e tinha três temas centrais: uma era educação, justiça, e o terceiro, migração, justamente, né? E eu vim para participar do debate sobre migração. E vou levar daqui um grande aprendizado, né? Que somando ao que nós estamos discutindo aqui, eu acho que só acrescenta para a nossa vida. Eu primeiro queria dizer para vocês que eu não tenho feito muitas falas sobre a temática de migração desde que eu saí do governo. E também preciso esclarecer, né, que
a minha fala é quanto Paulo Illes, uma pessoa ativista que sempre teve lado, e o meu lado sempre foi o lado dos migrantes, independente de qual seja o governo. Eu sempre fui muito crítico do primeiro, segundo, terceiro governo do PT, apesar de ter a boa relação e apesar de ser filiado ao PT, eu nunca deixei de fazer as críticas que eram necessárias, assim como tive a oportunidade de atuar na transição, justamente, né, onde eu me reuni com vocês, e que bom que o Padre Marcelo lembrou, né, daquele momento da transição, onde nós já apresentávamos ali uma proposta muito concreta de como que a gente poderia minimizar e aos poucos resolver a situação ali do aeroporto de Guarulhos, né? Nós temos um trabalho bastante extenso, né, coordenado pelo Emídio, deputado Emídio, que era o coordenador do GT de imigração, e eu tive ali como um colaborador. E aí eu queria abordar quatro temas bem rápido, né, porque 15 minutos também passa voando e eu peço para vocês me ajudarem aí. Primeiro dizer do ponto de vista internacional, né, o segundo, trazer uma reflexão em relação aos modelos de política migratória que o Brasil vem discutindo. Eu acho que tem teses aí em discussão e é muito importante que a gente fique atento para isso. Terceiro, falar um pouco dos desdobramentos, por exemplo, desse processo da Comigrar e terminar com aquilo que é a expressão desse novo alinhamento do Ministério da Justiça, que é esse resultado prático, que são as medidas lá do aeroporto de Guarulhos. Acho que a gente não pode ver essa resposta de Guarulhos de maneira isolada, né? Ela faz parte realmente de uma tese, de uma visão sobre política migratória que há dentro do governo. Então, dizer que a imigração, prioritariamente, é uma discussão sobre política internacional, né? Eu acho que a gente fala muito do direito internacional, mas tem questões extremamente políticas que envolvem a migração. O discurso anti-imigração, ele cresce ao redor do mundo e eles se iniciam justamente com as políticas estatais de criminalização, né? E aí eu queria trazer um exemplo muito concreto que está aí do nosso lado, que é a situação do Peru e da Venezuela, né? Então, hoje, por exemplo, a própria política do governo do Chile e da Venezuela é uma política que se pauta na criminalização dos venezuelanos, né? Sob um discurso falso de que a violência aumentou devido à presença dos imigrantes venezuelanos. Então, hoje há uma clara xenofobia em relação aos venezuelanos. E aí, cruzando com a fala do padre Marcelo, né, essa medida do Ministério da Justiça, ela replica justamente esse modelo e pode estigmatizar determinados povos, nesse caso aí, bem especificamente os asiáticos, né, e também os africanos. Uma outra questão que eu acho que é importante dizer é que, né, nós tivemos com Olivier, que é o relator especial da ONU para a questão da pobreza, né? Ele esteve conosco no fórum e ele trouxe dados assim incríveis da pobreza no mundo, né? Ou seja, as desigualdades elas continuam aumentando, ou seja, são milhões de pessoas, bilhões de pessoas no mundo que vivem com menos de $2 por dia. Então, a pobreza continua sendo um fator muito forte de migração, as guerras, mudanças climáticas, né? Então, acho que trazer essa temática para dentro das discussões de migração. A gente terá a COP30 o ano que vem, e aqui, por exemplo, na França, estavam também pessoas do Quebec, da África, e estão propondo a realização, e eu acho que a Caritas poderia muito bem nos ajudar a liderar essa discussão, de fazer um fórum sobre migrações climáticas na COP30 em Belém no ano que vem. Então, são discussões que estão sendo colocadas, né, justamente para pensar essas novas formas aí de migração. E na questão, por exemplo, que dialoga muito com a medida do Ministério da Justiça, a perseguição religiosa, a questão LGBTQI+, pode Marcelo trouxe também, mas na Índia, por exemplo, é sabido que há uma perseguição clara, por exemplo,
é, aos muçulmanos, por exemplo, né? Que são proibidos até de participar de muitas das questões da vida social no país. Então, são pessoas que realmente encontram ali na Declaração do Refúgio todos os argumentos para solicitar o refúgio, né? E aí as respostas da União Europeia e dos Estados Unidos, sobretudo, que é essa palavra mágica que nós chamamos da externalização das fronteiras, né? E aí é uma das questões que eu acho interessante. Eu vou estar no próximo dia 2 e 3, estarei em Washington, nos Estados Unidos, participando justamente, a convite da Coletivo Emerson, de um debate sobre migração, políticas locais, e eu estive lendo, por exemplo, quais são as propostas das organizações que atuam nos Estados Unidos. As organizações que atuam nos Estados Unidos têm uma visão bem interessante, muito positiva em relação à migração, né? Eu até comentava, já que o Brasil quer copiar os Estados Unidos, poderia então copiar aquelas políticas que são arrojadas, né, de investimento mesmo para a integração das pessoas que estão lá no país, e não uma política de externalização de fronteiras, né? E eu acho que a mensagem do Papa nos coloca aí um grande desafio, né? Então, quando o Papa fala desse Deus que caminha no povo, né, e que é no outro que nós conhecemos a nós mesmos, eu acho que ele traz uma mensagem muito humana, muito central, e que vai de encontro com aquilo que foi construído historicamente no Brasil em termos de legislação migratória, né? A nossa legislação, ela nessa parte de promoção de direitos, é uma legislação bastante humana. Você fala de promoção de direitos, você fala de promoção de regularização migratória, você fala de acolhida humanitária, entre outros, né? Então, acho que a gente precisa, né, ao mesmo tempo em que denunciar essa medida, que é uma nota técnica, né, um recurso que nem existe né, por cima de uma legislação que é muito avançada. Então, acho que a gente tem que bater o pé nesse sentido. No segundo ponto, eu queria falar justamente sobre essa questão da política migratória. Por que eu achei importante falar? Eu vou voltar na política migratória depois, vou falar primeiro da Defensoria Pública. Porque, por exemplo, na nota da Defensoria Pública, e aí queria, assim, mais uma vez, elogiar muito o blog do Migramundo, lá do nosso querido Rodrigo, que apesar de poucos recursos, né, tem sido uma plataforma importantíssima para a gente se inteirar do que está acontecendo na política migratória brasileira. Então, a nota da Defensoria Pública fala, por exemplo, da falta de diálogo social e interinstitucional para a tomada de decisão, em incoerência com a Política Nacional de Migração, Apátrida e Refúgio, né? É interessante porque justamente a política de imigração é o que parou no tempo, né? Então, você lembra que o Flávio Dino soltou uma portaria em janeiro do ano passado, né? E nós trabalhamos junto com vocês para juntar uma série de propostas para construir essa política migratória, que é a regulamentação do artigo 120. Então, o que eu posso dizer para vocês, quem esteve lá dentro, e eu sei que assim para a gente é difícil dizer disso, falar dessas coisas abertamente, né? A professora Tatiana, quando estava no Ministério da Justiça, ela deu uma opinião abertamente, ela foi gravada e essa gravação foi parar no ministro, né? Então, a gente sempre corre esse risco, mas eu acho que a gente precisa falar das coisas como tem que ser. Existem duas teses lá dentro do governo sobre o decreto da política migratória. A primeira é essa que vocês conhecem, que vocês ajudaram a construir, que fala de uma nova governança migratória, de uma gestão compartilhada, da construção de equipamentos de acolhimento, da construção de conselhos, por exemplo, institucionalização da Comigrar, etc., etc. Mas há uma outra tese também que quer abordar nessa política migratória aspectos de securitização, né? E de reposição de mão de obra. Então, para trazer mão de obra qualificada, para trazer aqueles investidores repatriados com dinheiro. Então,
se prioriza para caramba visto nômade, visto verde, né? E você, em detrimento do visto humanitário ou de reunificação familiar de detentores de visto humanitário, que é o caso do Haiti, dos próprios afegãos, etc. Então, há esse debate assim muito forte dentro do governo que pode simplesmente ou não sair a política migratória, né? Ou sair alguma coisa perigosa. E a outra questão é que também nós abordamos na lei de migração, né? Eu falo nós porque todo mundo aqui contribuiu na construção dessa lei de migração, uma proposta muito positiva do relacionamento com os municípios, né? Que é o artigo 120. Política migratória será coordenada pela União e gerida, né, em participação da sociedade, dos estados, dos municípios, etc. Está lá o artigo 120. Agora, existe hoje também no campo internacional um debate sobre um outro papel para a cidade, né? E nós já temos um exemplo, que é a política da Argentina, né? Então, o governo nacional argentino ele firmou um termo de cooperação com a cidade de Buenos Aires, mas não para acolher as pessoas migrantes e refugiados, mas para que a cidade seja um ator de identificação de pessoas passíveis, por exemplo, de expulsão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas discussões elas são formadas em âmbito nacional e quando chegam para ficar, né? E se a gente pegar o discurso, por exemplo, do secretário nacional de Justiça, eu disse isso na CBN, né? E se você separar, por exemplo, a fala apagar o nome e você perguntar quem disse isso, foi o Milei, o Trump, Marine Le Pen ou uma autoridade brasileira, você vai ter dúvida quem falou. É capaz de dizer que foi o Trump, que foi a Marine Le Pen, que é essa ideia de falar forte, que você está combatendo crime. E isso pega a imprensa entra com tudo, porque, teoricamente, a informação da Polícia Federal que se está combatendo o crime, e aí a Defensoria mostra muito bem que a rota de tráfico de pessoas ela é utilizada, inclusive, por muitos brasileiros, né? Então, e há outras entradas que não necessariamente o aeroporto. Então, a medida que vem muito contra e ela pode reforçar esse caráter muito securitário assim da política migratória. E por último, eu vou abordar um outro aspecto e não é intriga de ex, não, tá? É o Paulo Illes original, né? Que eu me identifico sempre com essa atuação de defesa mesmo dos direitos dos migrantes e participação. Para quê? Participação, ela tem que ter resultado. Por que a gente participa, né? Então, eu fiquei bastante preocupado porque eu vi hoje uma nota do Ministério da Justiça que abriu as inscrições para os delegados da Comigrar. Primeiro que eu não entendi nada, né? Se vai ter uma Comigrar, duas Comigrar, né? E a segunda questão é que aí eu até não sei se só eu que vi isso, né? Mas o objetivo da Comigrar, que está lá na nota, é promover a participação social e ampliar o debate para a formulação de políticas públicas, né? Então eu pergunto para vocês, né, se o objetivo foi mudado, né? Porque o objetivo da Comigrar ele é justamente de juntar subsídios para construir um plano de integração de imigrantes, refugiados e apátridas. Ou seja, tem um objetivo muito claro e é para isso que os estados e a sociedade civil se reuniu. Então, acho que a gente realmente tem esses desafios, né? Eu acho que rompeu-se ali em algum momento esse elo, né? Como o padre Marcelo mencionava, que em 2015, quando teve um problema, o grupo foi chamado, agora não foi chamado. Então, assim, eu acho que houve uma ruptura com deste elo e que precisa ser recomposto, né? E aí eu acho que a gente precisa encontrar a forma para que a sociedade civil tenha posicionamentos conjunto, coletivo, né? E que possa realmente restabelecer a normalidade da construção da política migratória brasileira, que para mim existe uma normalidade na construção da política migratória brasileira. Nós avançamos muito, nós avançamos em espaços, hoje tem
coordenação no Ministério dos Direitos Humanos, tem coordenação na assistência social, né? No Ministério do Trabalho que não tem, mas é possível, teria que se pensar. Você tem a Casa Civil, você tem vários entes do Estado envolvidos com a temática migratória. Então, acho que, de alguma forma, eu acredito que essa crise ela seja passageira, né? Seja meio que uma perda de rumo ali, até pela inexperiência do próprio secretário nacional de Justiça, né? Com a pauta migratória. Mas eu acredito que a gente precisa retomar a discussão. E aí eu agradeço imensamente vocês pelo convite, né? Me coloco aqui à disposição para a gente continuar construindo junto. E eu queria hoje destacar uma coisa muito positiva que eu acabei de ver, né? Que ontem no debate para a Prefeitura de São Paulo, que é um horror, né? Esse debate para prefeitos lá da cidade de São Paulo, mas pela primeira vez um migrante fez uma pergunta no debate, né? E ele perguntou justamente qual é a política que vocês estão pensando para incluir as pessoas migrantes e refugiados aqui na cidade. Então, acho, né, Benazira, que cada vez mais os migrantes vão ocupando esses espaços e a gente tenho certeza que vamos conseguir construir junto uma política mais humana para todos. Então, muito obrigado. Obrigada, Paula. É sempre bom escutá-lo, né? O tão quanto você traz essa reflexão de pé no chão, né? De realidade mesmo, de pé no chão, de vivência, mas também de uma pessoa que esteve, como é que se diz, nos dois lugares, né? E como você traz, mas sempre o seu lado foi um único, né? Que você estava lá para contribuir. Então, a gente fica muito feliz, né? A gente tem você como um parceiro, nós, enquanto Rede Caritas, sempre, todas as vezes que a gente lhe chamou, você sempre esteve junto, né? Então, a gente fica muito feliz por isso. Obrigada. Agora a gente vai para esse momento, né, de contribuição, de quem queira falar. Infelizmente, a gente delongou, né, muito tempo, não vamos, assim... Eu sei que várias pessoas querem contribuir depois dessas ricas falas, né, que a gente teve, mas que infelizmente a gente não vai conseguir contemplar todas as pessoas. Então, a gente pede que na própria sala vocês levantem a mãozinha de quem queira falar para a gente poder fazer um bloco aqui e reunir, né, depois para que os nossos convidados possam fechar as falas das contribuições. Então, a Márcia já levantou aqui a mão, aí eu peço para a Mona me ajudar nessa visualização. Já posso falar, Lu? Pode. Aí a gente vai acompanhando aqui. Tá bem, então. A gente Bom faz um dia. bloco de 3, né? Sim. Tá bem, tá bem. Então, vou começar, gente. Bom dia a todos e todas. Muito bom ver todo mundo aqui, né? Meu Paulo, a Benazira, o Padre Marcelo, que fizeram falas tão importantes aqui para a gente. Eu fui tentando anotar algumas coisas, acho que as provocações que Mona fez, acho que é para a gente também se perguntar aquilo que Benazira trouxe, né? Quem de fato que o Brasil quer acolher, né? A gente sempre fala sobre isso, sobre esse movimento migratório mais recente que nos provoca a olhar de fato para um país que é feito da migração, que é feito, né, na sua essência da migração, mas que a gente adora falar de que somos descendentes de europeus, né? Então, italianos, portugueses, espanhóis, mas a gente não quer ver essa migração que nos provoca pensar para dentro do país. Só queria trazer uma contribuição também, né? O quanto que a gente tem debatido essa questão da medida que abre uma porta. Eu acho que ela abre uma porta perigosa para todos nós. Essa medida ela é, num primeiro momento, colocada como uma questão envolvendo o aeroporto de Guarulhos, mas aquilo que nós discutimos através do Fonaceran, inclusive, a Aurinete, não sei se está aqui, eu e a Aurinete estamos na coordenação nacional do Fórum, né, Nacional de Conselhos e Comitês Estaduais para o tema, que é o Fonaceran. A gente tentou uma reunião, conseguimos uma agenda com o secretário nacional de Justiça, 10 minutos antes da reunião, ele não apareceu, mandou os assessores, né? A gente já sabia que isso aconteceria, e falamos 2 horas seguidas, apontamos todas as questões, como todas as outras
outras organizações já fizeram e não houve sequer nenhum diálogo. Então, encerramos a reunião dizendo assim, que pena que nesse governo que a gente acreditava tanto uma escuta da sociedade civil, de novo, a gente não tem a escuta de quem atua, de quem está aí nessa pauta debatendo isso, né? E saímos chorando da reunião, como tantos já saíram chorando, porque a gente sabe o impacto disso e a gente questionava exatamente sobre essa questão de que num discurso de combater o crime organizado, né, de combater o tráfico de pessoas, porque de repente a Polícia Federal descobriu que existe uma rota do crime no Brasil, né? Algo que a gente vem apontando há anos e anos, né? De repente a Polícia Federal descobre isso. E quais são as outras medidas que vão ser tomadas quando perceber que o crime criou tantas outras rotas que não o aeroporto de Guarulhos, né? Porque ele vai e está se reinventando a todo momento, e a gente sabe, por exemplo, a rota lá, né, a fronteira com o Acre, que tem sido essa porta para tantos crimes que têm acontecido. Então, acho que para dizer só na minha fala encerrar, que é muito bom ver tantas pessoas, falava com a Cris, mobilizamos de novo a Rede Caritas, né, Cris, amigos e também outros parceiros, ver tanta gente nessa sala e dizer da importância de todos nós que atuamos na ponta, que estamos na base, que estamos aí no dia a dia enfrentando diversas situações, quanto é importante para nós da Rede Caritas se organizar e se levantar contra isso. Então, espero que a gente saia daqui com um propósito, né, com um encaminhamento de fato, né, que a gente busque alternativas de ampliar os diálogos e sabemos, né, Paulo, quanto é difícil essa estrutura de governo, né? E vamos estar na Comigra para trazer esses apontamentos, inclusive entender que o objetivo é esse que desconstruiu todo um caminho que nós construímos aqui, que estávamos tentando construir no Brasil aqui para a política, para de fato, né, a efetivação do artigo 120. Obrigada, gente. Bom, a Tânia levantou a mão. Tânia, se você quiser falar, fique à vontade. Olá, pessoal, bom dia. Infelizmente vou estar sem a câmera, porque meu celular não está muito bem, não está funcionando muito bem. E também por causa da internet, né? Como a minha internet não é muito boa também. Bom, sou Tânia, vou começar com a minha apresentação. Sou Tânia, sou do Rio Grande do Norte, sou migrante africana do país Cabo Verde, moro aqui há mais de 15 anos e ultimamente eu venho participando e nos debates, enfim, conferências com pautas migrantes, refugiados e apátridas aqui do Rio Grande do Norte. Também construo juntamente com o CERAM, que é o Comitê Estadual, né, intersetorial dos migrantes, refugiados e apátridas aqui no Rio Grande do Norte. Enfim, eu queria começar a minha fala trazendo um pouco sobre, complementando, né, de alguma forma, o que o padre Marcelo, no início, falou sobre a restrição, né, que inclusive representou muito o que de fato está acontecendo, e eu queria trazer um pouco sobre o que eu vim, de alguma forma, presenciando e até a minha conclusão também, né, diante desses acontecimentos em relação a essa pauta da restrição, né. O que me preocupa um pouco é sobre essa nota, né, ser vista pelo Ministério da Segurança ou pelo secretário como uma política, né, uma política emergencial, né, e a gente sabe que o que aconteceu, o que está acontecendo não pode ser considerado uma política, uma vez que foi, sim, violações de direitos humanos, né, até porque se a gente for pensar em políticas públicas, né, onde a gente trata de refúgio, né, de migração e de acolhimento, então, é uma política baseada nos direitos humanos, né? Então, não pode ser essa nota, né, não pode ser vista como uma política pública, como uma política emergencial, porque fere a Declaração dos Direitos Humanos, né? E também o discurso do ministro de Segurança, ou secretário, não me lembro exatamente, foi extremamente autoritário, né?
E o que nos preocupa também enquanto migrante, porque traz essa ideia, resgata, né, o Estatuto do Estrangeiro, que a gente sabe que foi instituída em 64, na época da ditadura, onde viam os migrantes, refugiados e apátridas como invasores, né, privados de direitos, né, limitados, né, aqui. Então, essa nota e toda essa movimentação mostra claramente que foi um retrocesso diante da lei de imigração, que reforça a importância do acolhimento, né, da humanização dos nossos corpos enquanto migrantes, refugiados e apátridas aqui no Brasil, né? E também me fez perguntar também, na verdade, trazendo essa situação da restrição depois, após o comentário, o que me chamou muito a atenção e me atravessou bastante foi a morte do irmão Evans, né? Que, assim, além dos direitos humanos, foi praticamente, como é que eu posso dizer? É, é, a gente consegue parar para questionar quais foram os critérios que a Polícia Federal, por exemplo, segue para saber da idoneidade das pessoas que entram aqui, né? Que nem a Benazira, né, falou, né? Como é que eles, quais são esses critérios para eles falar que você pode entrar e você não pode entrar, né? Para trazer essa restrição, né? Então isso me chamou a atenção no sentido da importância de a gente trazer esse recorte também enquanto raça, né? Que uma das perguntas também que a Benazira perguntou é por que, né, não pensarmos por que não pensamos não pensaram em resolver isso antes, quando começaram a chegar essas pessoas, né? E aí traz a pergunta dela novamente de quem são essas pessoas, né? Então, a importância que eu falo desse recorte, a gente vê que a maioria são pessoas negras, né? Então, quando a gente pensa em violações de direitos dentro desse recorte, a gente vai muito mais além de não só de restrição, né? Não é só restrição, há algo a mais, né? Então eu posso resumir o que aconteceu também com o Evans e com os outros migrantes que estão lá, que a maioria são negros, né? São os africanos, a parte racial, de como o racismo, né, ele atravessa muito isso, né? Porque a gente pergunta, quem são essas pessoas que conseguem? A gente tem políticas públicas, sim, a gente tem. Agora, quem está sendo, né, quem está tendo esses acessos? Então, a gente precisa entender, e a partir desses recortes de raça, né? Então, se a gente fizer um recorte de raça, a gente vai entender quais são as populações que realmente precisam dessas políticas públicas nacionais, né? Porque tem migrantes que chegam aqui que tem toda a estrutura para seguir. Não são todos os migrantes que estão aqui precisando de moradia, de assistência, né? Não são todos. Então, há um grupo, e esse grupo, em sua maioria, são africanos e são negros, né? Quando eu falo negros, também eu trago o pessoal também dos waraus, né? Falando diretamente da cor, né? Enfim. Então, somos os que estão em vulnerabilidade, né? E essa nota, ela reforça mais ainda o quão o Brasil precisa fazer esse recorte e trabalhar as pautas de imigrantes, refugiados e apátridas dentro das realidades que a gente vive, porque se a gente vier generalizar de alguma forma essas problemáticas sem fazer os recortes, a gente vai continuar, sim, sendo violadas, né, de alguma forma, os nossos direitos, e não só por sermos negros ou de onde viemos. A gente vê claramente a posição do secretário quando ele diz lá na nota quem são essas pessoas que devem ser restringidas. Aí a gente pergunta novamente quais foram os critérios para eles simplesmente decidirem que são esses dois grupos, né? Então a gente traz a ideia da xenofobia, né? Porque por que as pessoas asiáticas e africanas? Né? Porque a gente tem outras nações que fazem, que de fato traficam, fazem, não cumprem a lei, né? E que passam despercebido
e assim vai. A gente está falando de uma pessoa como o Evans, que veio aqui, ele tinha condições de estar aqui, ele tinha condições de entrar, ele poderia pagar as taxas, mas ainda assim colocaram nesse lugar de desumano, né? Então aí a gente consegue ver mais ainda o quão é importante esse recorte de raça, né? Para a gente poder criar políticas públicas para cada grupo. Sim, a gente precisa disso, porque quem mais morre somos nós. Então, inclusive agora mesmo, eu acabei de saber que um outro africano foi morto. Eu não sei de nada ainda, né? Que eu estou aqui na reunião, mas também foi por violações de direitos. Então, a gente, mais uma vez, eu resgato essa ideia de a gente pensar numa política pública com recorte para que a gente consiga, de fato, trazer essa ideia da dignidade humana, que inclusive o Papa Francisco falou no início, né? Então, a dignidade humana, portanto, são violências no campo físico, moral, psíquico, social e cultural, são inaceitáveis quando se fala de dignidade humana, né? Então, vai além dos nossos direitos enquanto ser humano, basicamente não nos ver também como ser humano quando a gente simplesmente é julgado, colocado no lugar só por sermos quem somos, né? Então, quando a Benazira pergunta por que não pensamos em resolver antes os problemas dos refugiados que estão na área restrita, eu respondo, porque são pessoas negras e africanas em sua maioria, né? Então, e outra, também temos comunidades africanas aqui e nunca somos consultados para qualquer construção. Nossas pautas, nossos corpos se tornam pautas e a gente não está na construção. Então, quando eu falo desse recorte também, eu trago a importância que a Benazira também falou, a importância da sociedade civil em participar nas tomadas de decisões. E eu ainda vou além. Dentro desse recorte que acabei de falar, né, consultar a comunidade africana, buscar entender como, de alguma forma, nossas pautas devem ser tratadas, né? Afinal, não existe política pública sem sociedade civil. Então, quando se fala de nossos corpos, precisamos estar presentes. E da forma que o racismo ela é estrutural, fecha as nossas portas para estarmos nesses espaços. Então, somos sempre as minorias, tanto nas lideranças quanto na representatividade. Então, basicamente o que eu queria trazer. Fazer esse recorte e também mostrar que a restrição ela é direcionada para um grupo de pessoas que, de alguma forma, são julgadas como não confiante ou algo do tipo. Também queria trazer só um ponto sobre a política que estava ali, que o secretário falou, né? Vendo essa nota, colocar essa nota como uma política emergencial, e nessa nota diz assim, só 1% dos refugiados que entraram estão aqui no Brasil, né? Quem entrar sem visto é deportado para o país de origem ou destino, se caso fez escala. E se o país de destino não aceitar, volta para o Brasil e o Brasil vai enviar para o país de origem. Então, imagina como esse ser humano Tânia, é é de assim, eu sentir. vou deixar você concluir seu raciocínio, Sim, eu mas estou só contigo. por conta devido ao tempo, Sim. você precisa fechar sua sala, senão, ou fechar sua fala, senão a gente não consegue dar conta do resto da programação, tá bom? Não, eu já Tá ia concluir bom, mesmo. Só queria agradeço. trazer isso mesmo, né? E que como essa política viola, assim, além dos nossos corpos, eles nos invisibiliza, porque ficar fazendo várias pontes, né? Então, essa pessoa de fato não importa e não existe. É mais ou menos isso. Queria agradecer a participação e desculpa passar um pouco do tempo. Tranquila, a gente é que agradece, a gente percebe o tão quanto assim valoriza, né? Porque de fato a gente não consegue medir, ter essa dimensão do que é sentir na pele, né? Vocês, enquanto pessoa migrante, vivenciam isso no cotidiano de vocês, né? Há tanto tempo que chegaram aqui no Brasil. Agradecemos também a fala da Márcia Ponce, e eu não sei se vai ter outras falas, né? Aqui a gente O fechou. Ailton, ele pediu um minutinho. Certo, aí a gente encerra na fala do É. Hamilton, aí depois eu volto para os nossos convidados, que o Padre Marcelo, a Benazira e o Paulo Ilis, para cada um só 2 minutinhos fazer a fala de fechamento desse momento, tá certo?
Boa tarde, pessoal. Bom dia ainda, né? Primeiramente, quero agradecer aos organizadores, em nome da Luciana. Está sendo maravilhoso esse debate. E, na sequência, também, eu vejo que eu tenho vários amigos aqui espalhados. Pego o meu amigo e querido Paulo Willis, que também se manifestou, para dar o parabéns para todos, porque essa luta é constante. Aproveitando um pouquinho a fala da nossa colega Tânia, eu sou do movimento negro aqui em São Paulo, né? Então, o que eu observo às vezes é que tem que ter um entendimento cada vez maior da realidade brasileira para, inclusive, os imigrantes poderem ter uma participação muito mais ativa nas políticas públicas. Porque nós também temos internamente as nossas guerras, pegando como exemplo o movimento negro. O que nós tentamos fazer, e é a sugestão que nós já temos há um tempo batalhando com alguns colegas aqui, que nós tentamos fazer uma campanha aqui determinado o seguinte: aqui vivo, aqui moro, porque isso credencia cada vez mais, além das boas ideias e de todo o empenho desenvolvido pela sociedade civil, a gente cria condições de poder participar muito mais ativamente. Então, eu acho que nós temos que pensar na realidade nossa e nas estratégias essas que nos levam a querer, de fato, participar das políticas públicas. Portanto, temos que desenvolver mais essa campanha. Aqui vivo, aqui voto, para poder interferir com muito mais veemência, porque é sabido, e aí foi destacado muito bem pela Tânia, que existe também uma classificação, da mesma forma que existe uma classificação interna no Brasil por questão racial, social, essa mesma premissa, ela também se dá para o campo também da imigração e do refúgio. Eu fiz um trabalho que envolvia os haitianos em São Paulo e era claro e absoluto como a questão racial era determinante, inclusive para o atendimento das políticas públicas. É isso. Agradeço, Luciana, pelo seu tempo e todos os colegas. Muito obrigado. Obrigada, a gente que agradece pela sua contribuição. E agora é com você, Padre Marcelo. Rapidinho, né? A gente vive num contexto que a gente se pergunta, né? Esse contexto está apontando para mudanças normativas, né? Isso nos preocupa. Porém, acho que a gente tem que firmar muito o pé naquilo que nós, enquanto sociedade civil, acreditamos e lutamos, né? Na acolhida como inclusão com dignidade. Então, acho que nós não podemos abrir mão, acho que temos que chamar para o diálogo, temos que refletir, temos que criar, né, outras propostas, outros caminhos alternativos também. E aproveitar que a Comigrar está chegando, a Conferência Nacional, e a Comigrar tem que ser um espaço para a gente também se manifestar desta situação. Acho que nós estamos acompanhando várias manifestações de organizações, Defensoria Pública, mas aproveitar o grande coletivo de migrantes, refugiados, apátridas, sociedade civil, que estará na Conferência Nacional, e também ser o palco de manifestar nossa insatisfação por essa nota técnica, sem pedir de a gente construir a política nacional migratória que nós tanto desejamos. Ou seja, continuamos na luta. Obrigada. Benazira? Bom, parabenizar ali a irmã Tânia, de Cabo Verde, pela explanação, compreendo a fala, que nos traz, né, uma outra inquietação, mas, resumidamente, para concluir aqui, parabenizar a nação brasileira pelos avanços que foi muito bem também aqui explanado pelo padre e Paulo Willis. Sim, estamos num caminho andando, mas ainda há muito que se fazer, né? E também sigo aqui à disposição, Márcia, aqui na sua explanação, que vocês tentaram procurar um secretário para dialogar em Brasília, e assim, como eu falei, é muito bonito falarmos sobre a pauta migratória, né? A gente entende a convenção e a gente também sabe da importância e quão maravilhoso o engajamento gera. Mas o que precisamos realmente, que são as ações afirmativas em relação à política pública migratória, ela acaba não existindo. Então, pensar nos tópicos como o papel da sociedade civil, né, nesse acolhimento,
como essas demandas podem chegar a Brasília, quando os secretários não querem falar, os ministros, a gente tem que partir para dialogar com quem é chefe da nação. Né? O documento que eu compartilhei há pouco, ela foi criada e todo mundo estava falando, nossa, que lindo, que lindo, que lindo. Quando eu percebi que em nenhum momento ia ter um momento para diálogo, eu fiz questão de entregar para o presidente Lula. E foi dali que as coisas começaram nessa andança. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Sigo aqui, tenho o vosso contato, o que precisarem em Brasília. Paulo Willis me abandonou lá sozinho, brincadeira, Paulo. Mas o que eu posso fazer para ajudar, para que a gente possa ter os avanços, para que a gente possa continuar sendo este modelo de um Brasil mais participativo, um Brasil onde a gente acredita nos projetos, por isso a gente apoia um determinado político, e que esses políticos também tenham humanismo e amabilidade de ouvir as demandas. A gente sabe que não pode reconstruir o mundo, mas se cada um fizer um pouquinho, dependendo da sua situação geográfica, com certeza a gente vai ter um Brasil de união e reconstrução. Muito obrigada. Obrigada, Benazir. A gente que agradece. E agora com você, Paulo Willis. Obrigado. Bom, gente, não, na verdade, assim, eu acho que as contribuições que vocês trouxeram, assim, foi um grande complemento ao que a gente debateu. Inclusive falas extremamente essenciais, né? Como a fala da Tânia. Eu acho que a Tânia resume muito bem, né? Por que que esses migrantes não podem entrar? Né? Porque eles são negros, porque são asiáticos. Acho que, infelizmente, né, essa é a resposta, que não é essa mesma política para europeus, para americanos, né? Nós acompanhamos muito a situação do Evans aqui, né? E é importante a gente continuar nessa luta de justiça para o Evans, né? Não teria acontecido isso com uma pessoa europeia, né? O Evans chegou, se eu não me engano, dia 4 de agosto, né? E ele ficou doente dentro do aeroporto, pedindo socorro, até o dia 12 de agosto, quando levaram ele para o Hospital de Guarulhos, e ele faleceu no dia 13. No dia 16 é que isso se tornou público, né? Se eu não me engano, ainda lá no meio de setembro, não vou falar datas, mas quando os colegas da Fronteiras Cruzadas, juntamente com o consulado de Gana, foram ao Hospital de Guarulhos, ele já havia sido enterrado como indigente, né? Sendo que ele tinha documentos, sendo que ele tinha família, e o país tem representação, né? O país de Gana. Quer dizer, o governo brasileiro violou a Comissão de Viena, né? Então, eu acho que é muito sério o que aconteceu no aeroporto de Guarulhos. Não dá para deixar impune isso. E talvez a Comigrar também, o padre Marcelo falou muito bem, né, de vias alternativas. Eu acho que eu sempre acreditei muito nessas vias alternativas, como a sociedade civil vai construindo com os municípios, com os estados, com determinados setores também de ministérios, programas de inclusão, de integração, mas a Comigrar também pode ser um espaço de denúncia, né, daquilo que realmente vem destruindo os direitos humanos das pessoas migrantes e refugiadas no Brasil. Então, muito obrigado e um prazer enorme participar aqui com vocês. Gratidão a todos, esse momento rico nosso da rede, né? Então, agora agradeço o Benazira, Paulo, Padre Marcelo, e a gente vai dar caminhamento com nossa programação, né? A gente está bem apertado no tempo, a gente talvez passe um pouquinho do meio-dia, né? Tranquilo para vocês, a gente passar um pouquinho. E aí a ideia agora é chamar, né, a nossa companheira Indy, né, que vai trazer um pouco da memória e da retomada dessa campanha,
Juntos e Juntas contra a Xenofobia, né, que a gente lançou ano passado e a gente está retomando esse ano também. Então, Indy, com você, e aí a Márcia também, depois ela faz uma contribuição, né, acerca do Paraná, que também tem construído essa campanha lá. A gente só pede para ser um pouquinho mais sucinto para a gente não passar tanto da hora, tá bom? Tá bom, obrigada, Mona. Obrigada a todo mundo. Acho que essa manhã também reforça muito o nosso compromisso enquanto Cáritas, né, de estar promovendo esses espaços de diálogo, né? A Comissão Nacional, né, de Imigração, Refúgio e Apátrida Dias também tem tido muito esse esforço, né, de organizar esses momentos, porque a gente sabe que não dá para esgotar todos os assuntos que a gente quer tratar dentro desse espaço, né? Então, a partir daqui, a gente tem tido também esse processo de nos fortalecer enquanto rede, também de conseguir fazer levantamentos para os diálogos e para esses processos que a gente tem assumido aí dentro dessa área que é tão importante para nós. E aí, dentro desse contexto também, né, a campanha, né, Juntos contra a Xenofobia, saiu a apresentação, que a gente vai apresentar agora. É uma ação que a gente já vem fazendo desde o ano passado, né? Mas também numa iniciativa aí conectada a outras iniciativas da rede, da Confederação no mundo, muito no processo aí de fortalecer e de garantir direitos, né? Então, ano passado a gente lança, de fato, essa campanha Juntos contra a Xenofobia. Pode passar, por favor? Que é essa iniciativa, né, nossa, da Caritas Brasileira, desenvolvida através da Comissão Nacional de Imigração e Refúgio e Apatridias, que é esse espaço, né, dentro da rede, que é um espaço auxiliar de gestão, que tem pautado a rede como um todo a falar sobre essa área, a trazer debates muito fortes, né, nos representando também dentro dos espaços de poder, e tem trazido aí muito, muito forte essa ação. Então, a campanha ela vem buscar, né, promover reflexões sobre a importância de construir relações de respeito, enfrentar preconceitos e também garantir direitos para a população migrante e refugiada que chega no Brasil, né? E essa ação, então, ela faz parte também, integra uma outra ação nossa, que é da Confederação, que é uma ação global, que é a campanha Juntos, né? Que é a ação Juntos, Agir Hoje para um Melhor Amanhã, que é uma campanha de toda a Confederação de Cáritas, né? Não só no Brasil, na América Latina e Caribe, mas também no mundo, que vem aí conectada, né, com esse contexto de cuidado com a casa comum, de cuidado com a terra, e que reflete também questões que estão ali dentro das encíclicas, né? Laudato Si, também dentro da Fratelli Tutti. E essa campanha visa também englobar todas essas outras ações que a gente faz dentro da Confederação de Cáritas, para construir, de fato, um amanhã melhor, né? Sabendo que todo amanhã ele parte dessas ações que a gente toma hoje. Pode passar. Então, a gente se comprometeu aí, né, de fazer e desenvolver diversas ações dentro desse contexto, trazendo essa temática dando visibilidade para essa temática do combate à xenofobia, do acolhimento, mas também dessa garantia de direitos, né, com a população migrante e refugiada. E a gente desenvolveu alguns produtos, né? E também planejou algumas ações de incidência dentro desse contexto da campanha, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Vou contar com Márcia aí também para falar um pouco sobre esse processo de incidência que foi fortalecido. Então, a gente faz esse chamado, né, de juntos e juntas contra a xenofobia, dentro desse processo aí de que a gente acredita que é importante tomar essa ação, agir dessa forma, né, para cultivar o amor e a solidariedade e também construir o bem viver, né? Então, dentro do contexto da campanha, pode passar um pouquinho, por favor, Paulo. A gente desenvolveu materiais de comunicação. Esses materiais estão no site, a gente tem todo esses produtos que pode ser acessado pela rede. Tem também um link de arte aberta que pode utilizar para construir conteúdos nos próprios territórios. Então, a gente tem aí uma série de materiais que podem ajudar nesse diálogo, e a proposta também é que a gente fortaleça, né, a partir de hoje também, continue movimentando e fortalecendo aí as ações de comunicação dentro desse sentido. Pode passar, por favor. Então, esse é o nosso cartaz gerais, né? Cartaz geral, que é Juntos contra a Xenofobia, acolher com respeito e garantir os direitos, né? Entendendo aí
trazendo também essa fala, né, do Papa dentro da Fratelli Tutti, né? Não há outros, nem eles, só a nós, entendendo essa unidade nossos como irmãos e irmãs, e também essa realidade de entender que migrar é um direito humano. Pode passar, por favor. E aí, dentro desse contexto da campanha, né, para além dessa questão de visibilidade de materiais que a gente produziu, a gente também iniciou aí um fortalecimento dentro das agendas, né, de levar não só esse conteúdo e ter esse material para dialogar com o poder público, mas também, junto com outras frentes de atuação que a gente tem tido dentro da área, também poder dialogar e levar pautas, né? E aí, nesse sentido, a gente fez também, no contexto do ano passado, né, algumas agendas dentro do Ministério da Justiça e Ministério dos Direitos Humanos, onde a gente entregou 2 notas técnicas, né? Uma que tratava sobre a revalidação de diplomas e equivalência, e outra nota técnica também tratando aí, trazendo como pauta o combate à xenofobia e o racismo, né? Entendendo aí essas questões que, inclusive, a gente falou agora nesse contexto da manhã. E aí a gente também foi para essas visitas, né, com representantes da Caritas Brasileira, mas também contamos com a presença de 2 pessoas migrantes, o Aral, que também acompanharam a gente nessa agenda, puderam conversar aí com a Secretaria, pode passar um pouquinho, com o Departamento de Migrações, né, onde a gente foi recebida pela doutora Tatiana, que é diretora do departamento, e também, próximo, a gente também pode dialogar aí com a assessoria especial de Assuntos Internacionais e a coordenação de promoção dos direitos das pessoas migrantes, refugiadas e apátridas, que faz parte aí do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, né? Podendo aí promover um pouco. Aí agora eu convido a Márcia também para falar, porque para além dessa ação nacional, a gente também realizou, né, um processo de incidência dentro dos territórios. Rapidamente, né, Índia, para a gente também não tomar muito tempo, mas a proposta da Comissão Nacional foi de que a gente também pudesse mobilizar toda a rede Caritas, né, a partir dessa agenda nacional, que os estados também pudessem desenvolver ações para que se chegasse até os municípios, né, então que a gente pudesse pensar a ação, né, pensar a própria campanha como algo de fato efetivo nas bases. Então, a partir também daquilo que a gente já vinha provocando aqui no estado do Paraná, nós já desenvolvemos há alguns anos a Semana de Enfrentamento à Xenofobia, e aí, a partir do ano passado, com a campanha, a gente intensificou isso e nós conseguimos, aqui no estado do Paraná, dar um passo importante. Então, no meio desse ano, em julho agora de 2024, depois, desde o ano passado, né, até o meio desse ano, em diálogo com o governo do estado, e com tantas mudanças que há, tanto como houve a nível nacional, com a saída da professora Tatiana e tantos outros dentro dos ministérios, nos governos estaduais e municipais não é muito diferente disso, né? Entre danças de cadeiras e trocas, a gente conseguiu avançar numa parceria importante com o governo do estado do Paraná, junto com as agências da ONU, o Acnur, né, e a OIM, para assinar uma minuta importante, né, um documento, né, um memorando de entendimento para fortalecer as políticas públicas de combate à xenofobia no estado do Paraná. Então, a ideia agora, nesse momento, acho que pode passar, é só mostrando, acho que tem algumas fotos aí, do momento em que nós estivemos ali na sala dos governadores, com a presença da pessoa, do chefe do Acnur no Brasil, também com o pessoal da OIM, Ministério Público, algumas apresentações culturais trazendo a presença dos migrantes, ali vários migrantes, várias representações, e a gente conseguiu firmar esse memorando de entendimento, e agora, nesse momento, pode ir passando, a gente constituiu um grupo de trabalho, então, que está escrevendo, que está construindo o plano estadual de enfrentamento à xenofobia, né, de combate à xenofobia dentro do estado do Paraná. Então, a partir do governo do estado, através da Secretaria de Justiça, a Caritas Paraná, junto com as agências da ONU, a gente está construindo a proposta de levar as formações e capacitações a todos os servidores públicos dos municípios do estado e de criar também ferramentas e propostas aí de combate à xenofobia através também de totens nos espaços públicos, na rodoviária, no aeroporto, enfim, nos aeroportos, enfim, todos os espaços que a gente conseguir, a gente já tem feito um pouco esse caminho de capacitações, formações para os agentes dos municípios. Então, estamos aí nessa construção do plano, te agradece muito, acho que a gente está dando alguns passos importantes, e aí a gente convida também toda a Rede Caritas, né,
no Brasil, todas as representações a partir de municípios, de estado, que também se mobilizem, que a gente consiga avançar, porque nós entendemos que ela se torna uma campanha permanente também, né? Ela também vai passando por fases e por momentos, e que ela vai se desdobrando em ações efetivas e concretas de transformar essas realidades nos locais onde de fato a vida acontece. Então, obrigada aí. Acho que todos nós estamos emanados e unidos nessa grande campanha que ela é de extrema importância para nós. Gratidão, Márcia, Indy, aí por rememorar, né, essa campanha e a gente dá novamente o start, né, de continuação, como você falou, uma campanha permanente, né, que a Caritas adotou e que a gente vai levar, de fato, para todos os anos, né, essa campanha Juntos e Juntas contra a Xenofobia. Então, a gente está aí já finalizando esse momento, né, enquanto representando aí a Comissão Nacional, agradeço imensamente a presença de todos, a gente já teve uma diminuída aí, mas ainda temos 69 pessoas na sala, né? A gente convida Cristina dos Anjos, Lu também para fechar aí, para agradecer esse momento. Gratidão a todos e vamos aí caminhando juntos, né? Em consonância, e a gente espera aí, acho que muita gente se encontrar na Comigrar, né? Em Brasília, 8, 9 e 10, a gente vai se ver, rever presencialmente aí nessa construção solidária do bem viver. Gratidão, Lu, fechar e Cris com você. Também, assim como a Mona disse, né, a gente ficou muito grata por esse momento. A gente já teve quase 100 pessoas aqui nessa sala. Muitas pessoas conseguiram ficar até o final, mas a gente, enquanto Comissão Nacional de Imigração, ficamos muito felizes porque a gente pensou com muito carinho esse momento e da importância que era fazer esse momento na Rede Caritas, né, de refletir, trazer esse momento de espiritualidade e refletir a nossa atuação enquanto Rede Caritas nessa temática tão cara para nós, que é de imigração e refúgio. E para fechar esse momento da nossa coordenação e passar para a Cris, para trazer essa espiritualidade de encerramento, eu quero trazer uma frase de Dom Helder, né? Que ele diz que tem pessoas que é como cana, né? Que mesmo passando pela moenda, sendo reduzida ao bagaço, só sabe da doçura. Então, a gente, enquanto Rede Caritas, a gente segue nesse desafio no trabalho com migração, que às vezes é duro, é doloroso, mas que a gente segue nessa leveza e nessa doçura. Então, muito obrigada e um bom dia a todos e todas. É com você, Cris. Obrigado, meninas. Primeiro, eu queria retomar a nossa pergunta, né? O Brasil é um país acolhedor? Essa é a pergunta da reflexão dessa manhã, né? E uma reflexão profunda, uma reflexão importante para nos ajudar a responder essa pergunta. E a quem sabe provocar, contribuir para que essa pergunta vire uma exclamação. O Brasil pode ser, sim, um país acolhedor, né? O Brasil, a gente sabe que a realidade migratória no Brasil ela é atravessada pelo racismo estrutural que o Brasil vive. E isso impacta ainda mais algumas culturas que aqui chegam, e a gente precisa ter clareza dessa situação, dessa realidade, para que, de fato, a nossa ação enquanto Caritas, enquanto organizações da sociedade civil, não deixe que esse elemento fique por debaixo do tapete, né? Isto significa que algumas culturas sofrem muito mais no Brasil que outras, como sofrem as pessoas negras brasileiras nesse país. Eu acho que as informações, as reflexões que nós fizemos aqui nessa manhã, ela nos provoca a pensar no nosso papel enquanto instituição
nos provoca a pensar também o que nós podemos fazer, né? Eu acho que a reflexão ela serve para nos ajudar a dar passos. Então, desde já, eu provoco aqui a rede para, de fato, a gente pensar em fazer um movimento em seguida, no sentido da gente se posicionar em relação a tudo isso, né? E, quem sabe, provocar com outras entidades da sociedade civil, de fazer um diálogo, de apresentar novamente um documento, de poder pensar algumas ações em função dessa realidade. Eu acho que nós não podemos fugir a essa nossa missão e a esse nosso papel, né? De provocar os órgãos competentes a, de fato, tomarem uma posição frente a essa situação. Eu acho que foi, e aí importante agradecer, né, ao Padre Marcelo, à Benazira, ao Paulo Willis, que essa manhã nos ajudaram, né, ajudaram a Rede Caritas a compreender melhor essa realidade, né? Deus caminha com o seu povo, né? É a afirmação que nos coloca o Papa Francisco nessa jornada, né? Então, aqui a gente quer também afirmar que nós, Cáritas, também queremos cada vez mais caminhar com esse povo, com as pessoas migrantes, sabendo que Deus está conosco nessa caminhada, né? Então, a gente agradece, né, aos três que nos ajudaram na discussão de hoje. Agradecemos a cada um e a cada uma que estiveram conosco aqui nessa manhã tão rica, manhã que fez os nossos corações arderem também, né? E agradecer à Comissão Nacional de Migração, da Cáritas, que assumiu mais uma vez, né, organizar discussões como essas que vão fortalecendo o nosso caminhar com as pessoas migrantes, mas que também vai fortalecendo a nossa caminhada conjunta enquanto rede. Isso é muito importante, tem sido fundamental para fortalecer esse nosso compromisso com as pessoas migrantes, né? Quero agradecer também a comunicação da Caritas Brasileira, agradecer o Departamento de TI, que também estiveram aqui e em todo o processo de preparação desse momento. Dizer que a gente sai bem fortalecida nessa caminhada conjunta, que foi muito importante esse momento, e que a gente, de fato, enquanto comissão, vai pensar e provocar alguns encaminhamentos a partir dessa reflexão. Muito obrigada, bom dia para todo mundo e uma boa semana de jornada. Boa tarde para todos. Deixo a minha gratidão pelo momento de poder estar participando com vocês. Um abraço. Obrigada.